Acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heteus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo que se levantava, e cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós já vimos em todo o capítulo 32, eu diria que foi um capítulo que para nós não apenas é marcante para o relato da história do povo de Israel, mas imagino que para cada um de nós também um capítulo extremamente importante com respeito ao assunto que nós tratamos, onde aqui este capítulo nos levou a entender o problema da idolatria no meio do povo de Israel. Considerando que o capítulo 32, ele nos leva a entender como é esse processo do pecado da idolatria no meio da igreja. Ou seja, esse texto, a aplicabilidade dele, como vocês já sabem, não é apenas para falar ou necessariamente falar da idolatria de um modo geral, ou seja, no meio de ímpios, no meio de pagãos, mas ele trata do pecado da idolatria dentro da própria da igreja, dentro do meio do povo do Senhor Deus. E nós vimos que ela se iniciou de maneira que, em primeiro lugar, o povo de Israel, eles se rebelaram contra o Senhor. A idolatria deles começou nesse ponto. Eles se voltaram contra o Senhor, eles rejeitaram o Senhor. Vimos depois que a idolatria ela foi institucionalizada através da fundição do bezerro de ouro, e vimos também como que essa idolatria desenfreada dos israelitas os deixou numa condição extremamente deplorável, degradante, vergonhosa, inclusive exposta a muitos perigos, inclusive diante dos seus inimigos. E por fim nós vimos que Deus ele tomou uma posição em relação à idolatria do povo de Israel. Deus ele tratou o problema da idolatria entre eles. E nós vimos que há duas formas de Deus lidar com o problema da idolatria. Nós vimos que o problema da idolatria, ou o Senhor Deus, ele traz juízo terrível sobre o seu povo. Ele, com seu furor, esmaga este povo, elimina este povo.
ou ele ouve a intercessão do mediador para que esse povo seja poupado da sua ira, como também eles sejam libertos dessa idolatria. Nós vemos que Deus ele teve misericórdia do povo por causa da intercessão de Moisés. E aqui Moisés, aprendemos que ele tipifica Cristo como esse intercessor perfeito e eficaz, que o nosso Senhor Deus ouve constantemente. Não obstante aqui, meus irmãos, as consequências da idolatria, no final do capítulo 32, nós vamos ver que elas foram inevitáveis. Quando eles tiveram de beber a água contaminada com o pó do ouro, como também de outros metais que contaminaram aquela água, e aquilo significava que os seus ídolos, que os seus falsos deuses não passavam de excrementos, e eles se igualavam aos seus ídolos, e que por outro lado também Moisés ordenou que os levitas, todos os levitas, matassem durante um dia todos aqueles que não ouvissem a sua exortação, a sua repreensão, o seu chamado de voltarem à sua sanidade, tanto mental, moral e principalmente a sua sanidade espiritual. Todos esses foram mortos, e o texto vai nos dizer que naquele dia morreram 3.000 pessoas que não lhe davam ouvidos. Isso causou um grande terror no meio do povo de Israel. Mas por duas vezes, o texto também vai nos dizer que Moisés intercede pelo povo no monte de Deus. E Deus ouve a sua intercessão, ouve a sua oração, poupa a vida do povo, não permitindo que eles fossem destruídos. O sermão de hoje, encerrado aqui o capítulo 32, ele nos revela no capítulo 33 que ainda o desenrolar das implicações do problema da idolatria no meio do povo de Deus, elas são visíveis. O que me faz pensar que o problema da idolatria não é resolvido de um dia para o outro. O problema da idolatria, o pecado da idolatria é um pecado tão sério, tão perigoso. Eu já havia explicado a vocês desde o início desse assunto que o pecado da idolatria é um pecado extremamente pernicioso, extremamente complexo e um pecado muito mais perigoso do que qualquer tipo de droga que alguém possa usar, se viciar nesse negócio e não conseguir se desvencilhar disso. Idolatria é algo extremamente nocivo à saúde espiritual, porque ela afeta todas as ramificações, áreas, esferas da vida de um homem, de uma pessoa, principalmente quando eles são crentes ou quando eles pertencem à igreja de Cristo. Mas, como eu disse aqui, o sermão de hoje ele nos revela ainda o desenrolar dessas implicações da idolatria no meio do povo de Deus. O que você pode perceber exatamente isso no contexto do capítulo 33, quando ele nos mostra que a relação entre Deus e o povo ainda está estremecida. O capítulo 33 vai nos mostrar que a relação entre Deus e o povo ainda está extremamente abalada. É por isso que o capítulo 33 ainda nos envolve com a atuação de Moisés como esse mediador do povo na presença de Deus. O povo ainda corre sério risco de serem consumidos pela ira do Senhor. Então veja que aqui a mediação ela nos é apresentada como necessária para que a ruptura entre Deus e o seu povo ela seja encerrada por causa da idolatria. Por isso nós vamos dividir essa passagem. Se considerarmos aqui, irmãos, todo este capítulo, pelo menos a grande parte do capítulo 33, nós vamos perceber que a divisão desse texto ela se dá em pelo menos 3 partes. Hoje eu quero tratar com vocês, obviamente, até o verso 6, que é a primeira parte. A primeira parte, Moisés ele traz uma mensagem da parte de Deus, como vocês podem verificar dos versos 1 a 6. E essa mensagem ela vai envolver 2 tipos de notícias, ou 2 respostas, se assim melhor ficar entendido pelos irmãos. A primeira resposta que o Senhor dá é uma resposta boa, ela não é uma resposta ruim. Mas o destaque está na segunda resposta que o Senhor dá nessa mensagem que Moisés comunica da parte de Deus ao povo. E não é uma resposta boa, ela é uma resposta ruim. Segunda parte do texto, Moisés ele estabelece aqui um elo de correspondência entre Deus e o povo. Quando os versos 7 a 11 nos relata que esse elo de correspondência está no fato de Moisés montar fora do acampamento, fora do arraial,
uma tenda. Essa tenda não é para ele nem para a família dele. Mas essa tenda é o lugar onde ele vai consultar o Senhor em meio a essa situação de risco do povo de Israel. O detalhe que, se me permite adiantar essa informação, o detalhe que nos chama a atenção é o fato de que essa tenda ela foi erguida fora do arraial. Vamos lembrar o contexto novamente. Eles estão recém-saídos daquela situação terrível da idolatria. E eles estão também saídos de uma situação extremamente perigosa com o nosso Senhor Deus. Quase que Deus os mata. Então veja que a ideia da tenda estar fora do acampamento, fora do arraial, ela tem implicações e significados com respeito à posição, à postura do Messias, e que inclusive é uma posição dupla. É uma posição aqui que ela considera dois aspectos. Em primeiro lugar, o fato de que o mediador, ele não compactua com as imundícies, com o mundanismo e com a idolatria do povo. Ele não fica no meio do povo enquanto esse povo não é totalmente purificado. E eles não são reconciliados com Deus. Mas um outro aspecto é o fato de que, ao mesmo tempo que ele não compactua com esse mundanismo, com essa idolatria, há também o aspecto de que o mediador, ele é rejeitado enquanto esse povo não é liberto no seu coração dessa idolatria. O que talvez possa nos apontar a ideia de que o mediador, ele está aqui na sua condição humilhante, no seu estado de humilhação. O autor de Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo, quando foi levado para a crucificação, para o seu ápice de humilhação, ele foi crucificado fora da cidade, como uma demonstração clara de que ele era alguém rejeitado pelo próprio povo. Talvez essa imagem também que nos reporta, por isso que eu disse, são dois aspectos que ao mesmo tempo são considerados no fato da tenda estar fora. O mediador rejeita a idolatria do seu povo, mas o mediador ao mesmo tempo também é rejeitado. A terceira parte, mais uma vez, é o fato de que Moisés, como mediador, ele é bem sucedido na sua intercessão pelo povo. Ele alcança novamente dois objetivos, e que é a função do mediador, que é convencer a Deus de manifestar novamente a sua presença no meio do seu povo, e em segundo lugar, de ter o privilégio de ver um pouco da glória de Deus. O capítulo 33 vai se encerrar exatamente com esse momento em que Moisés ele é ousado, ele ousadamente pede a Deus, clama a Deus que ele possa ver a glória do Senhor. Deus não permite que ele veja, mas o Senhor permite que ele tenha o privilégio de ter uma espécie de contemplação de um pouquinho que seja, de um brinde que seja, uma pequenina amostra grátis da glória do Senhor, quando ele coloca Moisés atrás de uma fenda de rocha, para que ele não seja consumido pela glória do Senhor, porque ele não venha morrer. Então são essas três partes que vão compor aqui o capítulo 33. Então o capítulo 33, ele começa mostrando que há uma ruptura na relação entre Deus e o seu povo. E no desenvolvimento desse capítulo, ele vai culminar com o restabelecimento dessa ruptura. Ele vai culminar com a reconciliação entre Deus e o seu povo. E no meio disso, nós temos Moisés como a figura do mediador. Vamos então à análise dos versos de 1 a 6, onde nós somos levados a essa primeira parte, onde aqui o mediador traz uma mensagem da parte de Deus, versos 1 a 6. E essa mensagem nós temos duas partes. Veja que Moisés, como mediador, ele comunica uma mensagem, que aqui nós temos uma parte boa e uma parte ruim, uma resposta boa e a resposta ruim. A parte boa dessa mensagem é que Deus ele renova, ele reafirma a sua promessa deles entrarem na terra prometida. Olha os versos 1 e 2. Vai, sobe daqui, tu e o povo que tirastes da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, olha o lado ruim, e aqui é o ponto que ganha destaque. O lado ruim dessa mensagem é que Deus se mostra ainda desolado, extremamente decepcionado
e provavelmente ainda muito irritado ou irado com o povo de Israel. Veja, meus irmãos, antes de irmos para os versos 3 a 5, onde nós encontramos essa má notícia, ou essa resposta, que ela não é muito boa para o povo de Israel, porque ela ainda está revelando esse sentimento de ruptura da parte do Senhor Deus para com o povo de Israel. Veja, aqui Deus, o fato dele expressar essa desolação, o fato dele expressar essa irritação, essa frustração, se me permite usar essa palavra, essa decepção para com o povo de Israel, não quer dizer que ele é um Deus fraco, ou que ele é dominado por emoções. A ideia não é essa. Mas Deus, ele de alguma maneira quer expressar através desses sentimentos qual é exatamente a posição dele com respeito à ofensa, à gravidade da ofensa que o povo de Israel causou contra ele. Ou seja, ele quer mostrar e expressar nos seus sentimentos qual é a postura que ele tem tido, principalmente com a idolatria do povo de Israel. O quanto que a idolatria é algo extremamente ofensivo. De todos os pecados, um dos pecados mais ofensivos é a idolatria. Então Deus expressa essa desolação, Deus expressa esse terrível descontentamento. E a gente pode até, eu vou me apropriar de uma expressão que é própria de um puritano, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer que Deus aqui, ele demonstra um estremecimento. É uma expressão apenas didática para você entender o nível dos sentimentos e da comoção que Deus expressa. Veja, isso é só didático. O nível dessa comoção que ele expressa com respeito ao quanto ele se sente ofendido com a idolatria do povo de Israel. Versos 3 a 5, ele diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Vá para o verso 5. Permita-me pular o verso 4, vou deixar o verso 4 para depois. Verso 5 diz: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Primeiro, Deus diz que não subiria com o povo para essa terra, para que ele não viesse consumir esse povo com a sua ira. Nós vimos isso nos versos 3 e 5, como acabamos de ler. Segundo, Deus diz que esse povo ele é de dura cerviz. Isso está bem claro também nos versos 3 a 5. Como é que você identifica isso? Talvez para a maioria de vocês está bem fácil de você perceber isso na própria declaração do Senhor Deus. Primeiro, quando ele diz que não iria subir com este povo para não os consumir com a sua ira. Os versos 3 e 5, quando você vai, por exemplo, no verso 3 ele diz: sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Agora, olha a parte B do verso 5: se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Em segundo lugar, quando ele diz que esse povo, ele é um povo de dura cerviz, essa é a razão pelo qual ele está expressando ainda essa ruptura. Essa é a má notícia. O quanto que ele ainda está tomado por uma desolação, tamanha foi a ofensa do povo de Israel contra ele. O povo que ele salvou, o povo que ele libertou. Então a ofensa, ela aqui é muito sensível, com respeito à maneira como o povo de Israel expressou tamanha ingratidão por todos os benefícios e as maravilhas da salvação que ele concedeu a esse povo. E o que eles fazem é cometer idolatria, adorar um falso Deus. Mas observe que ele diz que esse povo é de dura cerviz, também nesses mesmos versos 3 e também o verso 5. Por exemplo, a parte B do verso 3: porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E a parte A do verso 5: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Aqui não se trata de um estremecimento, irmãos, ou de um ressentimento infantil da parte de Deus. Talvez aqui às vezes dá-se a impressão de que ele não quer perdoar o povo de Israel, né? Ele está sendo forçado a isso. Parece que Moisés está forçando Deus tentando convencer à força o próprio Deus a perdoar o povo, e Deus meio que está resistindo. Ele não quer perdoar o povo. Não é essa a ideia. Deixa eu repetir de novo, porque veja, eu estou lidando com um texto extremamente difícil até para explicá-lo. Porque Deus, de novo, lembra que no sermão passado
eu disse a vocês que a leitura de textos narrativos da Bíblia, especialmente Antigo Testamento, como também quando você vai ler textos poéticos, você tem que ficar bem atento tanto ao conteúdo do texto, a fala, a declaração, aqui que o escritor coloca na boca do personagem, mas também você precisa considerar como importante o sentimento que ele impõe nas palavras. Então, nesse momento, nós estamos aqui também considerando o sentimento, a comoção que Deus está manifestando. Nós vimos esse sermão de domingo passado. E veja, Deus está sendo didático em expressar essas comoções, em esses sentimentos com respeito ao povo de Israel. Ele é um Deus vivo, ele não é um Deus morto. Não é um robô, não é uma inteligência artificial que está falando com o povo de Israel. Mas é um Deus que, ao nos criar, comunicou a nós muitos aspectos de propriedades que faz parte de um ser que está vivo. Sentimentos é uma delas. Mas, veja, o propósito é mostrar algumas coisas didáticas. Primeira coisa, Deus não volta atrás nas suas promessas. Ele deixou claro isso. O próprio Deus está dizendo por meio de Moisés que o que ele prometeu aos seus servos Abraão, Isaque e Jacó, ele vai cumprir em relação aos seus descendentes, fazê-los entrar e tomar posse da terra prometida. Essa é uma das promessas que nos remete a uma bênção, que ela, antes de mais nada, tem uma implicação terrena, tomar posse de uma terra. Então considere esse aspecto, esse é um detalhe importante. Mas em segundo lugar, Deus também mostra que Ele conhece bem a índole desse povo. Ele conhece esse povo tão bem que Ele mesmo expõe diante deles qual é o seu verdadeiro caráter. Deus não apenas sabe quem eles são no seu coração, mas Deus também diz o que eles mereciam. Vocês são povo de dura cerviz e merecem ser consumidos com a minha ira. Terceiro lugar, didaticamente, Deus sugere que eles entrem na terra prometida, que Deus prometeu aos patriarcas. Só que Deus diz: vocês vão entrar, eu prometi que vocês vão entrar. Mas ele expressa uma outra comoção. Ele diz: mas vocês vão entrar sem a minha presença. Não estarei mais com vocês. Ou seja, Deus sugere o desejo de não mais revelar, ou de não mais manifestar, ou de não dar mais sinais extraordinários da sua presença no meio do seu povo. Olha que coisa terrível. Chegamos aqui num ponto importante e central do sermão e desse texto. Essa cadeia de demonstrações comoventes da ira e da decepção de Deus para com seu povo aqui está sugerindo duas coisas importantíssimas. Primeiro, ainda que Deus conheça o coração deles e do que eles são capazes no seu caráter, ainda assim, por misericórdia, Ele está testando a disposição dos seus corações sobre o quanto eles ofenderam a Deus com a sua idolatria. Permita-me adiantar num ponto que já te ajuda a perceber onde é que nós vamos chegar. A idolatria aqui, ela é comparada a dois tipos de pecados que são extremamente sensíveis nos 10 mandamentos. Primeiro e segundo mandamento, que é feitiçaria, rebeldia, equiparada à feitiçaria. E o outro pecado que agora entra aqui no contexto implicitamente, a idolatria, ela é comparada a adultério. A adultério. Segundo aspecto importante, Deus também está testando no coração de cada israelita que estava envolvido com aquela deplorável idolatria, o que eles consideram de maior valor e necessidade. O que eles consideram como mais importante para eles. São dois testes, eu vou repetir aqui. Esses são os dois pontos importantes. Primeiro, didaticamente, testar a disposição dos seus corações. Será que eles são capazes? Essa é a pergunta. Será que eles são capazes de discernir com clareza, racionalidade, mas ao mesmo tempo com uma profunda comoção sincera e honesta, assim como Deus também está sendo honesto?
de que eles ofenderam a Deus de tal forma que a sua idolatria aqui é comparada à traição de uma mulher contra o seu marido? Será que eles estão percebendo isso? Será que eles estão tendo essa percepção e esse exame do coração? Segundo teste, outra forma didática de Deus levá-los a esse teste importante do seu coração, não apenas a disposição, mas o que eles consideram de mais importante na sua vida. O que eles consideram de maior valor na sua vida. Veja, irmãos, veja como Deus é sábio em confrontá-los e ao mesmo tempo levá-los a considerarem o que eles devem considerar como mais importante do que qualquer outra coisa nessa vida. O que eles consideram de maior valor? Vamos olhar para esse cenário e eu quero que você se coloque dentro dele, nesse momento. O que eles consideram de maior valor? Tomar posse da terra prometida ou ter a presença de Deus restaurada no meio deles? Testando a disposição do coração deles para com Deus e testando o que eles consideram de maior valor. O que vocês consideram mais importante? O que mais consome o seu coração? O que mais você tem medo de perder e que você atribui valor? A terra prometida, que é uma bênção, ela é lícita, legítima, prometida, mas é uma bênção terrena. A terra prometida. Que Deus disse, eu vou cumprir. Olhe bem a didática de Deus. A sabedoria infinita do santo conselho do Deus Trino aqui nesse momento. Em meio a uma comoção para também comovê-los, honestamente, sinceramente, Deus diz, o que vocês querem? O que vocês atribuem como de maior valor? A terra ou a minha presença no meio de vocês restaurada? O que eles vão considerar de maior importância? Essa é a pergunta que fica no ar. Agora veja que Deus age demonstrando didaticamente uma aparente e dúbia posição em relação à situação do povo. Quando eu digo dúbia, vamos de novo a esse ponto. Quando eu digo dúbia posição, significa aqui uma decisão que aparentemente, supostamente, ela é incerta. Como se Deus, nesse momento, ele não soubesse o que fazer. Tamanha é a comoção. Deixe-me explicar ilustrando algo, que acho que vocês vão entender. Alguns já devem ter pegado o fio da meada aqui, porque veja, de novo, isso é didático, não é que Deus realmente não sabia o que fazer, não é isso. Mas Deus está agindo como alguém, como que, por exemplo, um pai ou uma mãe, que quando recebe a terrível, chocante notícia de que um dos seus filhos cometeu um crime grave, está preso. Estava envolvido em um crime seríssimo. E os pais são pegos de surpresa. Já viram cena assim? Já viram como que comumente um pai reage quando ele vê, ele vai ter que ir na delegacia para prestar esclarecimentos e saber o que fazer, mas ao mesmo tempo ele se dirige ao seu filho, talvez depois de esmurrá-lo, xingá-lo, gritar com ele, de expressar toda a sua comoção, de ira e indignação, porque ele ama o filho, cuidou do filho, criou, vamos supor que ele educou o filho o máximo que ele pôde, para evitar que aquela situação acontecesse, mas não evitou. Ele olha para o filho depois de tanta comoção e diz, eu não sei o que fazer com você. Ele sabe, de alguma maneira, ele sabe que existem duas opções. Ele precisa ter a sabedoria de saber administrar o que ele deve fazer naquele momento. Mas Deus diz isso, não é porque Deus está aqui tomado de uma confusão mental, emocional, perdido, desesperado. Imaginar, por exemplo, quando o marido pega a esposa, quando ele pega a esposa, lhe traindo com um amante, e ele perde a cabeça, e está sendo freado de alguma maneira na sua comoção, e ele vira para a esposa e diz, eu não sei o que fazer com você. O que eu faço com você? Porque é um choque. Deus está didaticamente mostrando. Há um choque. Essa ruptura revela, na comoção do Senhor, um grande choque.
Veja primeiro como que o texto nos revela isso. Deus diz: eu permitirei que vocês entrem na terra prometida, mas não irei com vocês, porque no caminho eu posso lhes consumir com a minha ira. Percebeu a aparente dúbia posição? Segundo, quando Deus também diz: não irei com vocês, mas enviarei o meu anjo para os guiar e lhes proteger dos seus inimigos. Terceiro ponto, e é o que me chama mais a atenção no verso 5, nessa aparente ambiguidade ou aparente indecisão, no verso 5 ele vai dizer: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os adornos, os ornamentos que vocês estão usando, para que eu saiba o que te hei de fazer. Deus está irritado, esse é que é o ponto. Deus ordena que o povo tire essa expressão, atavios, é para se referir aos ornamentos, às joias, os adornos, os apetrechos pessoais, como se estivessem vestidos. O texto parece nos mostrar que eles ainda estão com aquelas roupas, apetrechos, as arrumações dos festejos da celebração bezerro de ouro. A impressão que nós temos é essa. Eles estão como, veja, em que circunstâncias se usa joias, roupas finas, em que circunstâncias geralmente se vá bem arrumado? Uma celebração, né? Uma celebração. Parece-nos que não apenas usaram o ouro e outros metais preciosos para fundir o bezerro de ouro, mas também usaram estas joias preciosas, esse ouro que levaram do Egito como espólio de guerra, para esse festejo idólatra, adoração ao bezerro de ouro. Isso tem a ver, irmãos, com a maneira não apenas de se comportarem ou de se apresentarem perante Deus para uma ocasião, mas principalmente tem a ver com a disposição do coração deles a respeito de uma escolha que eles devem fazer, e com muito cuidado. Os versos 4 a 6, agora eu quero chamar a sua atenção, acrescentando o verso 4, por isso que eu pulei, mas os versos 4 a 6 nos mostram duas posturas a respeito do povo em relação a essa mensagem do Senhor Deus. Primeiro, eles foram tomados de uma profunda tristeza, lamento, reação também chocante da má notícia que Deus lhes dá. Olha o verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. O verbo prantear é o mesmo que estar de luto. Eles passaram a sentir na pele toda a desolação e um possível e aparente abandono ou desamparo, como que uma esposa que fica sem marido, como filhos que ficam órfãos, porque não terão mais os cuidados paternais do Senhor Deus. Pergunta que me vem à mente a essa altura do sermão: o que pode ser pior para um membro de uma igreja? Não sei se é essa pergunta que você está fazendo agora, em meio a essa comoção que o Senhor Deus está mostrando, e dizer: o que vocês merecem? Como eu estou e o que vocês merecem? Estão prestes a perderem os cuidados paternais do Senhor Deus. Estão prestes a serem abandonados, desamparados, entregue à sua própria sorte. Qual é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, membro de uma igreja? Pouco tempo de igreja, muito tempo de igreja, perdeu os seus privilégios, seu status social, religioso, eclesiástico, perder a amizade, perder o vínculo.
Há muitas coisas que a gente pode perder em consequência dos nossos pecados. Mas qual é a pior de todas as consequências? Já parou para perguntar e examinar isso? E você ser levado a perceber que o que Deus está mostrando para o povo de Israel é que a pior de todas as coisas não é eles perderem uma posse de uma terra. Mas se essa ruptura não for tratada, eles não terão mais a presença do Senhor. Não haveria outra atitude mais honesta por parte do povo de Israel, senão que eles realmente entrassem em estado de desespero e luto, pranteassem. Segundo, eles acataram a ordem de Deus, quando Deus disse: tirem os seus adornos, tirem as suas roupas de festas, suas joias, seus apetrechos, para que eu saiba o que eu vou fazer com vocês, porque eu não sei o que fazer com vocês. Verso 6 nos diz: então os filhos de Israel tiraram de si os seus ornamentos desde o Monte Horebe em diante. Ou seja, a partir daquele momento, nunca mais eles se vestiram daquela forma para um festejo, para uma celebração. Passaram a usar roupas simples. Eles agem assim, irmãos, porque eles estão sentindo falta da presença de Deus no meio deles. Para nossa aplicação, em primeiro lugar, aprendamos aqui uma lição importante. A idolatria no meio da igreja não é encarada por Deus, não é vista por Deus como uma ofensa qualquer. Mas esse pecado, irmãos, é uma terrível e grande, a maior de todas as ofensas que um crente pode cometer contra ele. E tal ofensa nos mostra que Deus não habitará, não manifestará a sua presença, as suas bênçãos no meio do seu povo, enquanto eles estiverem envolvidos com a idolatria. Vocês já viram, nós aprendemos aqui, que a idolatria ela tem várias faces. A idolatria pode ser comparada à imagem daquelas bestas feras que são descritas de forma anômala, aberrante, no livro de Apocalipse: cabeças, chifres, uma coisa deformada, mas que tem várias faces, tentáculos, braços, patas, uma coisa voraz e terrível. A idolatria na igreja, ela vai ter essas várias faces se manifestando no meio dela. Porque um desses exemplos que nós vimos é que necessariamente aqui, mesmo que não tenhamos ícones expostos na institucionalização e até degradação religiosa, eclesiástica dessa idolatria, mas ela pode vir de outras formas no nosso meio. Com outras práticas, com outras roupagens, com outros adornos, atavios, como o Senhor Jesus, como o nosso Deus aqui diz. Tirem os seus atavios, os seus adornos. Eles me irritam. Eles me provocam a ira. Diante dessas várias faces, eu quero chamar sua atenção para o fato de que, seja qual for uma dessas faces que pode estar no nosso meio, de qualquer tipo ou forma de idolatria, principalmente no culto solene, ou também nas nossas casas, nos nossos lares, e os ídolos do nosso coração, Deus não vai, e Ele não encara a nossa idolatria como uma simples ofensa, mas Ele vê como um ato terrível de traição, como eu disse antes. Um ato terrível de traição, como o marido que pega em flagrante a sua esposa, se deitando com o seu amante, maculando o seu leito matrimonial. Eu estou citando uma imagem que, apesar de que alguns possam ficar chocados com o que eu estou usando de exemplo,
Mas essa imagem não é uma imagem meramente secular para aqui dar um efeito de palavras no sermão. Eu estou apenas replicando essa imagem que elas são próprias dos profetas. Principalmente o profeta Jeremias, que usa essa mesma linguagem, o profeta Oséias, que usa essa mesma linguagem, esses mesmos termos, em dizer como Deus estava tão irado com a idolatria do povo de Israel já naqueles tempos. O que Deus disse aqui? Vocês são de dura serviço. E eles provaram, constataram que de fato eram de dura serviço, porque eles não abandonaram a sua idolatria. Até os dias dos profetas, eles continuavam a cair na armadilha da idolatria. Profanaram o templo do Senhor muitas vezes, com seus ídolos, com seus atos pagãos e degradantes. Eles sacrificaram até os seus filhos ao deus Moloque. E era o povo de Deus. Deus então diz para eles: vocês são como uma mulher de um homem bom, que a resgata, cuida dela, se casa com ela, dá do bom e do melhor para ela, expressa o seu amor por ela, mas ela age como uma prostituta, adulterando-se com os seus ídolos. Espiritualmente falando, isso é caso para divórcio, um rompimento definitivo entre Deus e o povo de Israel. Você percebe essa imagem de um divórcio entre Deus e o povo quando ele diz: desce lá, ele repete essa mesma expressão: desce lá, Moisés, e fala com o povo que você tirou da terra do Egito. Ele não diz que ele tirou. Deus está prestes a abandonar o povo de Israel, e mesmo ele faz com as suas igrejas locais, o mesmo ele faz com denominações evangélicas que adulteram de forma contumaz com seus falsos deuses, suas falsas concepções de deidades, especialmente nos seus cultos solenes. Eu disse a vocês, repito, a idolatria tem várias formas e faces. Em segundo lugar, Deus não pormenoriza o pecado da idolatria, porque Ele também deseja testar a disposição do nosso coração sobre o que consideramos mais importantes nessa vida. Os castigos temporais de Deus contra a sua igreja são sinais claros de que Ele não apenas está no limite da sua paciência, mas também uma forma de nos fazer refletir seriamente sobre o que consideramos de maior valor. Se é sermos privados de benefícios, privilégios, bênçãos terrenas, ou se o que é mais importante para nós, o que mais nos importa é a presença dele no nosso meio. O povo de Israel, pelo menos nesse momento, teve a sensatez, teve uma pequena fagulha de razão em olhar para todas as coisas, olhar para todas as implicações e consequências que vieram e viriam contra eles por gerações. E eles tiveram a sanidade de dizer: sem a presença de Deus nós não podemos ficar. Podemos ser esmagados, consumidos e morrer nesse deserto. Podemos não mais ter a terra prometida, mas sem a presença de Deus não podemos ficar. O inferno nada mais é do que essa realidade de não ter a presença de Deus. Esse é um dos aspectos que claramente nos é mostrado nas Escrituras com respeito àqueles que rejeitam a Deus. Os castigos temporais de Deus contra a sua igreja, irmãos, são sinais claros de que Ele não apenas está no limite dessa paciência, mas Ele quer também testar o que consideramos mais importante para nós. Há pecados que nós cometemos que nos trazem consequências e perdas irreparáveis nessa vida.
Há pecados que perdemos um bom emprego, não conseguimos mais uma boa colocação no mercado. Há pecados que nós perdemos a nossa posição e reputação social. Há pecados que, como consequência, nos levam a perder a nossa saúde física, talvez até mental, e nos dias de hoje mais ainda, né? As doenças psicossomáticas estão aí para nos mostrar e evidenciar isso. Perdemos casamento, perdemos a nossa família e tantas outras bênçãos que são desfrutadas aqui nessa vida. Pergunta é: o que mais te preocupa? Pelo que mais você lamenta perder esses privilégios, ainda que sejam bênçãos do Senhor, ou perder a comunhão e a presença consoladora de Deus? O que mais, repito, te preocupa? Nós já aprendemos também nos sermões anteriores que Deus, apesar da sua graça, Ele não vai nos isentar das consequências dos nossos pecados e da nossa idolatria. Então eu quero que você considere a sua situação diante de Deus, pondere e passe a refletir sobre o que nesta altura da sua vida você considera mais importante. Se são os privilégios perdidos ao longo da sua vida, ou se você sente falta, muita falta, da presença graciosa de Deus na sua vida. Nessa altura do campeonato, o que é mais valioso? Ter esses privilégios terrenos restituídos? Deus falou: eu prometi que eu vou dar a terra para vocês. Eu prometi aos pais de vocês. Prometi aos fundadores dessa nação. Mas a minha presença não estará mais com vocês, ainda que eu mande um anjo para lhes guiar até a entrada e tomar a posse da terra. Pense bem nisso. Ter esses privilégios terrenos restituídos ou voltar à comunhão plena com Deus e desfrutar novamente da sua gloriosa presença. O que dói mais no seu coração? Perder bens, emprego, família, reputação, ou não ter mais a presença consoladora de Deus? Em terceiro lugar, considere que Deus conhece o seu coração. Ele sabe a que medida exata nós somos de dura cerviz. Ele sabe qual é a medida e a motivação da sua disposição de coração a respeito das suas reações a perder tantos privilégios. A índole do coração, ela é medida e julgada por Deus com base na sua disposição de reagir e de tomar alguma postura a respeito dos seus pecados contra Deus, e não pelo medo de perder esses privilégios, e não pelo medo das consequências dos seus pecados. Ora, será que você não aprendeu com Davi no Salmo 51, que quando ele orou desesperadamente, confessando o seu pecado, ele não pediu que Deus o livrasse das consequências do pecado. Ele pediu desesperadamente que Deus o livrasse dos seus pecados. Você sofre em seu coração porque você perdeu muitos privilégios ou porque você ofendeu terrivelmente a Deus? Você sofre mais porque tem de encarar as consequências dos seus pecados ou porque você não quer perder a sua comunhão com Deus? Você está disposto a tirar os seus ornamentos, a se humilhar, a admitir os seus pecados, porque deseja reaver os seus privilégios ou porque você realmente deseja se reconciliar com Deus? O que é mais importante para você? Esta é a palavra do Senhor a nós nessa noite. Oremos. Deus de graça e misericórdia, molda o nosso coração a todas as tuas exortações e não permita que sejamos tomados
por incredulidade, rebeldia ou indiferença para com as tuas advertências, mas que a nossa alma seja abalada, estremecida e tomada de grande comoção, tristeza, temor, assim como o Senhor se comove, se ira conosco quando nós o ofendemos com os nossos ídolos. Faça-nos ver o tamanho irreparável do prejuízo que nós tomamos quando a nossa idolatria nos afasta da tua presença gloriosa. Dá-nos uma disposição verdadeira, honesta, a respeito dos nossos pecados e da nossa idolatria, e no modo, ó Deus, como nós devemos encarar estes pecados e lidar com eles. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloque-se de pé.